meu nome é Ludmila, fui convidada a participar deste evento e trazer algumas considerações sobre a criação de um Conselho Mirim para pessoa em condição de deficiência ou com síndromes. Infelizmente não pude estar aí com vocês por compromissos profissionais, mas espero que isso não diminua a importância do tema que nós vamos tratar. Bom, vou me apresentar para vocês, tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Ludmila Eveline de Freitas Fernandes, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário Internacional com sede em Curitiba, em Direito Notarial e Registral pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal e mestranda em Direito das Relações Internacionais e da Integração pela Universidade de La Empresa em Montevidéu, no Uruguai. Fui servidora do TJMS por 8 anos, inclusive tendo lotação por um período de 3 anos aí no Fórum em Ponta Porã. E hoje sou tabeliã e registradora pelo Estado do Maranhão. Antes de tratar diretamente sobre o Conselho, gostaria de tratar de conceitos básicos, que vão nos levar a entender a importância e a necessidade da gente tratar desse tema. Quando nós falamos de Conselho Mirim, nada mais estamos falando do que de uma forma de manifestação popular. E isso nos remete ao tema da cidadania. A primeira formulação do que se pretende por cidadania na cultura ocidental foi feita em 431 a.C., pelo homem de estado ateniense Péricles. Quando a cidade grega de Atenas homenageou os primeiros mortos na Guerra do Peloponeso, Péricles, em nome dos seus concidadãos, disse que os que tinham morrido morreram por uma causa nobre, a causa de Atenas. Ele disse isso porque Atenas se destacava entre as demais cidades da Grécia em virtude de 3 qualidades. A primeira residia no fato de que o regime político ateniense atendia aos interesses da maioria dos cidadãos, e não os de uma minoria. E por essa razão, Atenas então era uma democracia. A gente está falando de 431 a.C. e estamos falando em democracia. A segunda qualidade encontrava-se na igualdade de todos perante a lei, e não na adoção, na adoção de um critério de mérito para a escolha dos governantes. E, finalmente, Atenas destacava-se porque a origem social humilde não era um obstáculo para a ascensão social de qualquer cidadão. Então, a gente está falando de democracia, meritocracia e acesso, acesso e ascensão social. Partindo dessa origem nobre e bastante diferenciada de Atenas, muitas foram as fases pela qual a cidadania passou. Desde um período em que a realidade conceitual não correspondia à realidade teórica, até a cidadania moderna do Estado Democrático de Direito, e para autores como Marshall, essa cidadania moderna ela é um conjunto de direitos e obrigações que compreendem atualmente 3 grupos de direitos. Os direitos civis característicos, que representam o esquema de direito do século XVIII, os direitos políticos consagrados no século XIX e, finalmente, os direitos sociais do século XX. E é justamente desses direitos sociais que a gente vai falar hoje. Nossa Constituição traz em seu artigo 6º o que considera direitos sociais, e dentre eles está a educação. Mais à frente, a Constituição afirma que a educação é direito de todos e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Vamos guardar bem essa palavra, pleno. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa previsão da Constituição é muito profunda e vem juntamente com outros direitos bastante importantes, tais como o direito à saúde, à moradia, o transporte, lazer, segurança, dentre inúmeros outros, e o que a gente pode verificar fazendo uma análise bastante superficial da nossa realidade é que o direito no Brasil, apesar de moderno, apesar de trazer vários regramentos, de trazer norma para vários comportamentos dentro da nossa sociedade, ele
é inefetivo, né? Quando a gente pensa em transporte, a gente pensa principalmente em segurança, acesso à saúde, e pensa nas nossas necessidades nesses ramos sendo satisfeitas, a gente consegue ver que ele é inefetivo. Esse artigo 6º, ele traz em seu bojo as mais variadas vivências para as pessoas que estejam em território nacional. Porém, a sua inefetividade, ela deixa bastante à margem da sociedade pessoas com necessidades gritantes e colocam em xeque essa expressão, né? Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Prestem atenção nessa palavra pleno, né? Deixam em xeque a expressão pleno desenvolvimento. O senador Cristóvão Buarque apresentou em 2010 uma proposta de emenda à Constituição, justamente visando alterar esse artigo 6º da Constituição para incluir o direito à busca da felicidade pelo indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições de exercício desse direito. Infelizmente, né, esse projeto de emenda foi arquivado, mas ele trouxe uma discussão bastante saudável acerca da efetividade das normas constitucionais para que se torne um indivíduo de fato pleno, né, trazendo ao lado de um direito positivo, né, um direito natural, ou seja, naturalmente nós somos seres criados para sermos plenos, para sermos felizes, né? E o que a Constituição tem feito para possibilitar isso? Essa foi a discussão criada, né? Numa perspectiva jurídica, né, a felicidade constitucional é um modo de conquista do equilíbrio. Trata-se de um ideal de plenitude individual e também consiste em um ideal coletivo, né? Afinal de contas, não adianta eu ser feliz e você não ser feliz. Nós todos, como sociedade, precisamos estar vivendo plenamente para conquistar essa felicidade. Numa outra perspectiva, é um estado de espírito no qual são satisfeitos os anseios de quem busca essa felicidade. Essa busca, no modo jurídico, ela se dá pelas mais diversas maneiras e nos mais variados fatos. E aí é o princípio da felicidade, então, uma nova forma de política pública, de administração, de gestão da normatividade, né? Os gestores públicos já olham para esse princípio da busca da felicidade como um norte a seguir para bem governarem. E também os ministros do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, desculpa, utilizam já esse princípio como fundamento para bem respaldarem decisões de repercussão nacional. Esse princípio da busca da felicidade é a vanguarda para o ensinamento jurídico no Brasil. Ele fundamenta tantas situações que integraram ao pensamento filosófico social brasileiro a explorar uma perspectiva futura, compatível com o ordenamento jurídico no qual o que prevalece é um bem comum, alcançado com celeridade e funcionalidade. Afinal, o que é que a gente busca quando a gente fala em princípio, em base principiológica? Ela representa a essência de qualquer ordenamento e por meio dela a verdadeira justiça pode ser alcançada, né? Quando a gente vai buscar o conceito de felicidade nos dicionários, o que a gente percebe é o seguinte: grande contentamento da alma que, gozando os mais deliciosos prazeres, não é inquietada de novos desejos. Boa sorte, bom êxito, sucesso, precisão, exatidão, congratulações. Veja-se que muitos podem ser os significados para a felicidade, como também podem ser muito diferentes os significados pessoais para a felicidade, contendo uma forma íntima de interpretação para cada indivíduo. Por essa razão, o significado que o princípio da felicidade traz é algo mais concreto, mais objetivo. Essa PEC, ela buscava proteger não a felicidade no seu aspecto subjetivo, o que significaria uma busca de sentimentos muito particulares, mas notadamente o aspecto objetivo da felicidade, que poderia ter sido normatizado no sentido de que a concretização dos direitos sociais leva a um estado coletivo de felicidade. Então, o
intuito do senador ao elaborar tal proposta constitucional foi de melhorar a vida dos brasileiros, colocando esse sentimento de felicidade num patamar de obrigação. Ou seja, né, historicamente, a infância está ligada a obedecer ordens, a não ser um ser participativo socialmente, né? E isso, assim, ela não está ligada a ser um sujeito ativo, né? Ser sujeito ativo, inclusive, é algo muito novo, né? Muito novo para nós, mulheres, para seres humanos pobres, para pessoas relegadas a situações sociais de vulnerabilidade. Isso, ser sujeito ativo é algo muito novo e está ligado a empoderamento, né? E aí, assim, quando a gente começa a falar de empoderamento, eu não quero tornar a nossa conversa trivial ou uma conversa de leigo ou nada parecido com um blog de moda. Não é isso. Ainda que e nem também desmerecer essas discussões, né? Mas aqui nós estamos num congresso científico, né? Então a gente precisa trazer termos científicos para a questão do empoderamento, né? E aí, todas as vezes que eu tomei contato com esse termo de empoderamento, ele se apresentou para mim associado a outros dois, né? Desenvolvimento e participação. E é por isso que nós vamos falar dele. Desenvolvimento e participação. Diariamente eu penso o que eu posso fazer para mudar a realidade onde eu vivo, né? O que eu posso acrescentar e também aprender. Vejo muitas pessoas que lidam, né, com limitações constantes que a vida impõe. E essas pessoas lidam com isso em silêncio, né? Pude concluir, mas assim, de uma maneira leiga, nesse caso, não cientificamente, e por pequenas amostragens, que a nossa população está domesticada para não falar. E até percebo isso em discursos de alguns pais, especialmente para filhas, né, do sexo feminino, em que eles dizem: é mais bonito você ficar calada do que você se manifestar, né? E aí a gente pode perceber o quão sério é você formar um conselho mirim e trazer crianças para falarem, né? O quanto especial é dar essa voz para crianças que muitas vezes são educadas para ficar quietas, né? Quando a gente fala, reclama ou solicita algo, muitas vezes a gente é taxado de chato, de detalhista, de ranzinza, enfim, né? Porque nós não somos educados para isso, né? Nós não somos educados. E nisso, eu estou falando de educação formal, mas também da educação informal, nem para sermos críticos e tanto menos para solicitar, para exigirmos os nossos direitos, né? E aí eu fico olhando essas crianças e jovens, né, com quem a gente lida no dia a dia, e eu não posso deixar de pensar que a função deles é justamente colocar a sua voz, a sua cara naquilo que eles acreditam ser o correto, né? De trazer referências de um novo mundo que se impõe, trazer para nós essas referências, né? Mas principalmente de serem referência, né? E mais ainda, sendo ainda mais objetivos e restritivos, ser referência naquilo que são as suas necessidades especiais, né? E aí a gente consegue ver o poder dessas crianças, que qualquer um de nós aqui que convive com uma criança que tem aí menos de 5 anos vai entender o que eu estou dizendo, que essas crianças já trazem cérebros, de certa forma, estendidos e mais, já são conectadas. Então, a gente tem que, quando a gente fala de empoderamento, né, sair do substantivo de poder e passar a conjugar o verbo poder, permitindo que essa criança que se apresenta para nós com esse cérebro estendido e que está conectada com outras crianças, né, ela possa se colocar da maneira como ela se vê, como ela se enxerga e falar sobre as suas necessidades, né? E eu digo vamos, né, quando eu falo que a gente precisa sair, né, nós todos precisamos sair dessa conjugação, sair de usar o substantivo poder e conjugar o verbo poder, eu digo isso porque nós somos protagonistas.
né? Aqueles que não são educadores são pais, aqueles que não são pais são irmãos, tios, amigos de crianças e podem dar voz para essas crianças, né? Perkins e Zimmermann, eles definem o empoderamento como um construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais. Já o dicionário online de português define como conceder ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso. A ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos sociais. E no dicionário informal, empoderamento aparece como inclusão social e exercício da cidadania. Assim, a definição de empoderamento está adstritamente ligada à condição de autonomia, pois ela se refere à capacidade dos indivíduos ou grupos de poderem decidir sobre as situações que lhe dizem respeito. Enfim, poderem escolher nas várias esferas estatais ou de sua vida privada qual o curso das ações que serão tomadas, né? Além de um atributo que a gente percebe é que elas são um processo, pois chegar-se à conclusão do que é necessário, adequado, viável e desejado exige muita discussão e esforço, né? Quando a gente parte dessa realidade histórica de heteronomia, né, envolvendo a infância e percebe que é uma capacidade, uma situação de muita subjugação e de uma falta total de voz dentro da sociedade, de obediência hierárquica, cega, surda e muda, né, e aí tentando partir para uma perspectiva emancipatória, empoderar é um processo pelo qual os indivíduos angariam recursos emocionais, psicológicos, materiais, humanos, que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão sobre o que a eles se relacionam, né? E aqui a gente retoma o tema central da nossa palestra, né? A criação de um conselho mirim para crianças com necessidades especiais ou com síndromes. De quem a gente está falando? De crianças com necessidades especiais. Quem sabe quais são as necessidades e se elas estão sendo atendidas? As crianças com necessidades especiais. Quem poderia nos dizer o que essas crianças gostariam na escola? As próprias crianças com necessidades especiais. Como saber o que aflige essas crianças com necessidades especiais? Apenas conversando com elas. Eu pareço repetitiva, mas essa repetição ela é proposital, né? A tentativa é de nos fazer internalizar que as minorias necessitam ser ouvidas, né? Pois suas reivindicações são bastante peculiares e não por isso menos relevantes que as das maiorias. Mais que isso, quando a gente fala da criação de um conselho mirim envolvendo uma minoria, nós estamos tentando, e aqui talvez seja a principal importância da criação desse conselho, nós estamos tentando ensinar essas crianças a lutar pelos seus direitos, a conhecê-los e a saber que elas têm voz dentro de uma sociedade, né? Então, nesse contexto relegado ao heteronomismo, como é o da infância, o mínimo que a gente pode fazer é dar ouvidos, usar o substantivo poder na condição linguística de verbo. Passando a dizer, eu posso, você também, como uma criança e que tem necessidades que eu desconheço, também pode falar, também pode se manifestar, também pode desejar algo melhor para a sua condição, né? E aí a gente auxilia essas crianças a aprenderem a se manifestar e a reivindicar seus direitos, né? E por aqui eu encerro desejando a vocês um bom fim de encontro e que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham para falar a respeito desse tema, a professora Rita vai passar o meu e-mail para vocês e eu fico totalmente à disposição para qualquer conversa que vocês queiram ter, tá? Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês sobre um tema que eu acredito bastante relevante e espero que de uma próxima vez possa estar aí presente de corpo com vocês. Muito obrigada!